Bom, gente, como eu disse pra vocês, então, nós vamos começar um novo capítulo, né? Pra gente não atrasar muito aí nas aulas. A gente vai pro capítulo 5 de Biologia 1, do livro 2, tudo bem? E a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas. Então, nesse pedaço, né, desse final dessa aula, eu vou começar a falar sobre elas. E aí, na próxima aula, a gente vem concluindo esse conteúdo e iniciando o conteúdo de enzimas, tá? Porque proteínas e enzimas estão correlacionadas. Então, isso facilita muito a nossa vida e nosso entendimento, tudo bem? Então, primeira coisa. As proteínas, elas vão ser moléculas orgânicas que apresentam diversos papéis biológicos, tá? Muitos papéis. Enquanto a gente tem, no caso, do carboidrato, que é um pouco mais específico, a gordura um pouco mais específico, na questão da produção de energia, as proteínas, elas desempenham vários papéis, principalmente regulação e etc, tá? E elas são formadas por pequenas estruturas que a gente chama de aminoácidos, tá? Então, o que é, se eu pegar uma proteína, o que é uma proteína? É a união de várias partes menores, que são aminoácidos. É como se fosse um colar de pérolas, tá? Então, o colar inteiro é uma proteína e cada bolinha do colar de pérolas é um aminoácido, tudo bem? Bom, então quais são essas funções que as proteínas elas podem adquirir? Função estrutural, que é na construção do organismo. A nossa membrana da célula, que é o que forma, né, a unidade fundamental de todo ser vivo, é a célula e a nossa membrana celular, ela é formada, tem uma composição proteica muito alta, tá? Principalmente formação de colágeno, né, que é a parede intercelular dos tecidos conjuntivos. Colágeno é o que dá elasticidade à nossa pele. Conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo esse colágeno, né? A queratina, que vai constituir unhas, cabelos, no caso dos animais, né? Pelos, chifres, enfim, tá? Então, essa queratina e esse colágeno são dois exemplos de proteínas estruturais que são muito importantes para nós, tá? Proteína reguladora, que auxiliam na formação, melhor, né, formam as enzimas, aumentando a velocidade de uma reação, tá? Vocês já devem ter visto isso em química, né? Que enzima é uma proteína que acelera uma reação. E graças a ela, por exemplo, é que nós temos uma digestão muito eficiente. Então, as enzimas do nosso estômago proporcionam o processo digestivo. Ou seja, aumenta a velocidade da digestão, tá? Então, isso é muito importante. Outras, como também atuam na regulação, que é o caso dos hormônios, tá? Insulina e glucagon. Insulina, né, aquele hormônio que é liberado pelo pâncreas quando a gente ingere carboidratos, né, que vai auxiliar o carboidrato a entrar dentro da célula. Pode auxiliar também como um fator receptor, né, e aí no caso da superfície celular, então observem o seguinte, no caso do sistema BO que a gente viu na aula passada, tenho proteínas A na hemácia, ou no caso da pessoa que é B, tem proteínas B na hemácia. Os antígenos anti-A e anti-B também são proteínas, tá? Então, eles auxiliam nesse processo tanto de reconhecimento celular, o antígeno A e B, quanto anticorpo anti-A e anti-B, tá? Bom, o que mais que a gente tem de função? Elas podem ter funções transportadoras. O que significa isso? Na membrana celular, para que as coisas entrem ou saiam de dentro da membrana, eu tenho proteínas que auxiliam, tá? Então, são proteínas carreadoras ou proteínas canais que ficam intrínsecas à membrana da célula e permitem, então, que substâncias entrem ou substâncias saiam de dentro da célula, tá? No caso da hemoglobina, que também é uma proteína, auxilia importantíssima, né? Sem comentários, né? É uma proteína muito importante pra gente, porque ela faz o transporte de oxigênio, tá? E com a ausência da hemoglobina, a gente tem um déficit de transporte, aí a gente tem anemia, então são quadros complicados de saúde aí, né? Pode atuar como reservatório, que é o caso da albumina, que controla a pressão osmótica no sangue, transporte de hormônios tiroidianos e controle de pH, tá? Então, eles auxiliam nesse processo também. Auxiliam como defensoras, que é o caso dos anticorpos que eu falei, tá? Então, nesse caso aqui, ó, receptora é da superfície da hemácia. Nesse caso aqui, eles estão atuando como defensor, ou seja, são proteínas produzidas por células específicas que atuam na nossa defesa. Reparadora, que são proteínas como o caso da fibrina, que promove a coagulação sanguínea, tá? Então, elas estão relacionadas à coagulação. As plaquetas vão até o local onde está o ferimento, né? E as fibrinas formam aquela redinha, que é a tal da casquinha que forma quando a gente se machuca, tá? E aí evita a perda de sangue pelos vasos e promove, então, a cicatrização, tá? Então,
Basicamente, são essas as funções biológicas que a gente tem dentro das proteínas, tudo bem? Então, pra gente continuar, respondam as questões abaixo e a gente volta no próximo vídeo.